Meu boa noite, agora oficial. Eu sou Conceição Lima, secretária-geral da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, e lhes dou as minhas boas-vindas. Nesta data de hoje, 15 de julho, em 1901, portanto, há exatamente 120 anos atrás, nascia em Lambari, Minas Gerais, a menina Henriqueta, que iria se tornar uma das mais festejadas escritoras de Minas Gerais, do Brasil e, quiçá, do mundo inteiro. A propósito dos seus 120 anos de nascimento, o Polígono Sul-Mineiro do Livro projetou uma série de eventos comemorativos que vão se estender ao longo de todo este ano, sendo que a Academia Feminina Sul-Mineira de Letras coube a honra de realizar essa que é a sessão inaugural comemorativa. Em 9 de outubro de 1985, com 84 anos completos, Henriqueta se vai deste plano, mas nos deixa uma obra genial, cuja mais recente compilação e publicação nós traremos agora na palavra da jornalista Renata Fara Borges, que já está conosco. Renata Borges é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo. Jornalista e editora por vocação, Renata já editorou mais de 600 publicações, tendo sido, inclusive, presidente da Liga Brasileira de Editoras, a Libre, no período de 2007 a 2009. Atualmente, a doutora Renata exerce o cargo de diretora editorial da Peirópolis, em cujo nome ela agora nos falará. Sua palavra, doutora Renata Fara Borges. Renata, está conosco? Olá, boa noite. Eu estava falando aqui sem áudio. Boa noite, Maria Conceição, boa noite a todos, professor Reinaldo, todos aqui que nos escutam, que prazer enorme. Estava falando que eu estou me sentindo vindo a uma festa de aniversário mesmo, né? Boa noite, Renata. Boa noite. A Maria, a sobrinha da Henriqueta, pessoas que conhecem, familiares, Ana Maria, a Guilmar, muita gente aqui, né, conhecida, e gente que eu espero conhecer, que se apresentem, né, uma delícia isso. O professor Reinaldo, que conhece tão profundamente a obra da poeta, e então, assim, eu fico muito feliz, assim, que a gente esteja comemorando essa data, tendo ao nosso lado, assim, palpável e acessível a todos os leitores a obra completa, né, dessa que é uma poeta eterna, né, e que ainda tem tanto a inspirar tantas gerações de leitores, a intrigar e a surpreender, né, com a arte poética e com a sua dedicação, assim, poética, né, à poesia e às letras e ao ensino, e como bem ressalta o professor Reinaldo Marques, esse papel de tradutora cultural, mediadora cultural que ela tão bem desempenhou, né. Então, fico muito feliz. Eu queria dizer que eu fico feliz em nome da editora Peirópolis, mas em nome do André Carvalho, que é diretor da Peirópolis também, e que é sobrinho neto da Henriqueta, que deve estar aí em algum lugar, né? Ou não, está aqui. E então, graças ao trabalho que a própria poeta
começou, né, na companhia da sua sobrinha e curadora Abigail de Oliveira Carvalho, esse desejo que foi acalentado naquela ocasião, sabe-se lá, já imaginei 1000 cenas, né, muitas ambiências, porque eu não conhecia Henriqueta Lisboa, né, mas eu conheci muito a Abigail de Oliveira Carvalho, que foi curadora da obra de Henriqueta durante mais de 20 anos, né, e que deixou nas mãos do filho dela e nas minhas mãos, que já era editora de livros, uma semente muito, muito importante. Um dia ela me perguntou assim, qual é o papel do editor na memória do autor, né? E aí me conduziu aí para o Acervo de Escritores Mineiros, que é um projeto assim fantástico, né? De arquivo cultural, de memória de autor, que tem que me surpreendeu muito. É uma das coisas que eu acho incrível, que o Brasil todo devia conhecer, né? O projeto do Acervo de Escritores Mineiros, com aquele projeto museográfico, os escritórios dos escritores ali, né, mantidos, né, com seus livros, seus objetos, e por detrás daquela coisa cenográfica linda, um centro de pesquisa vigoroso, né, com muitos pesquisadores, e com muita gente que durante todas essas décadas, né, desde a morte da Henriqueta, e que todo o arquivo pessoal foi doado para a Faculdade de Letras, e então criou-se lá o Acervo de Escritores Mineiros, né? Foi o acervo de Henriqueta que inaugurou o Acervo de Escritores Mineiros, mas foi o acervo que manteve viva e construiu a trajetória para a gente estar aqui hoje, publicando, comemorando 120 anos com a publicação da obra completa da autora, que em nenhum tempo esteve disponível e tão viva como está nesse momento. Porque, além da obra completa, linda, uma edição muito bonita, com capa flexível, com fitilho, aquela edição para a gente ter, assim, eternamente na nossa biblioteca, consultar e ler todos os dias, além desse objeto de desejo que também representa, assim, os vários aspectos, né, do trabalho intelectual da Henriqueta, a gente conseguiu fazer uma coisa que me deixa muito feliz, porque a Abigail, ela era uma pessoa de tecnologia da informação também. E ela sonhava muito com a acessibilidade, né? Porque essas edições todas de Henriqueta ao longo dos anos, tem uma pessoa que estuda muito essa trajetória, né? Tem vários pesquisadores estudando a trajetória das mulheres, as dificuldades que as mulheres tinham para ser publicadas, né, no século XX. A dificuldade da mulher no campo da literatura, né? E aí, lembrando esse protagonismo que a Henriqueta sempre teve, né, nos ambientes do campo literário, né, e como ela assumiu e desbravou mesmo aí muitos caminhos na aproximação, na aproximação do Brasil ou de Minas com vozes da América Latina, com outras vozes poéticas femininas que na época ela ouvia, né, com todas as dificuldades. Mas, só para concluir, a alegria maior vem do fato de que a Henriqueta, a obra completa, está integralmente disponível online. Isso, para nós, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a Abigail, onde está, e a Henriqueta também, certamente estão sendo mais evocadas, porque mais leitores estão tendo acesso aos seus poemas, né? E aos significados incríveis que ela alcançou com a sua expressão poética. Então, ficamos muito felizes de poder contar com essa parceria durante essa trajetória longa dos pesquisadores todos, dezenas de pesquisadores do Acervo de Escritores Mineiros, envolvidos na transcrição, na revisão, na sistematização de todo o trabalho intelectual da poeta, com a orientação, com o apoio da sua curadora e sobrinha querida, Abigail de Oliveira Carvalho, que eu tive a alegria de conhecer e conviver, uma pessoa maravilhosa. E
Então, nesses 120 anos, eu acho que o presente é para os leitores, né? As próximas gerações, né? E para os pesquisadores, né? E para os caminhos todos que o acesso à obra de um poeta é capaz de construir na compreensão da importância desse poeta ou da sua obra de todo modo. Eu acho que, então, é só um agradecimento inicial que eu quero fazer, então, a todos, a vocês, que toda essa articulação do sul de Minas, que eu venho acompanhando, assim, e achando muito interessante essa formação, essa rede poderosa de mulheres. E aí aproveito, então, para dizer que eu não contei nenhuma novidade, eu vou aproveitar essa deixa de estarmos aqui em uma rede de mulheres, né, escritoras, né, ou mulheres ligadas às letras, que a gente está fazendo uma coisa muito, muito linda e que está nos comovendo muito, que é uma coleção que se chama Madrinha Lua, né, que é uma ideia que foi acalentada há um tempo na década, no começo dos anos 2000 com a Abigail, e que tinha a ver com, de alguma forma, tentar reproduzir na contemporaneidade o comportamento, o ímpeto, vamos dizer, de mediação que a Henriqueta, assim, esse desejo que ela tinha de formação de redes femininas, e essa perspicácia, assim, essa escuta muito aguçada para essas vozes importantes da América Latina, e como ela investiu tempo na construção dessas relações, num tempo muito diferente, em que a gente não se relacionava tão facilmente como agora, né? Imagina, eu estou aí no sul de Minas, estou sentindo até cheiro de campanha, né? Obrigada, Renata. Bom, dando aí o nosso prosseguimento, nós teremos agora a palavra do compilador e organizador da obra completa de Henriqueta Lisboa, recém-lançada neste ano comemorativo de nossa homenageada. Então, teremos agora o professor doutor Reinaldo Marques. O professor doutor Reinaldo Marques, ele é doutor exatamente em literatura comparada e professor associado da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, integrando ainda a equipe de pesquisadores do acervo de escritores mineiros da UFMG, dedicando-se atualmente à pesquisa sobre arquivos literários e arquivos pessoais desses escritores. O professor doutor Reinaldo atua nas áreas de teoria da literatura, literatura comparada e literatura brasileira. Nosso palestrante é também autor do livro Arquivos Literários, Teorias, Histórias, Desafios, publicado pela editora da UFMG em 2015, e co-organizador do volume Henriqueta Lisboa, Poesia Traduzida, publicado pela UFMG em 2001. Então, com a palavra, o professor doutor Reinaldo Marques. Muito boa noite a todas e todos que estão aí neste encontro, né, dos 120 anos do nascimento da Henriqueta. Agradeço imensamente o convite para bater esse papo com vocês, e quero saudar especialmente as mulheres escritoras, né, pelo empenho, a presença, né, de vocês no ambiente literário, com os desafios do ambiente literário. A Renata mencionou isso no início, né, a dificuldade das mulheres de publicarem, né? Então, é importante esse trabalho de vocês e a resistência de vocês na luta por conquistar espaços, né, cada vez mais. Isso é muito importante, né? Saudar a Renata, né, que, junto com o André, tem uma importância imensa nesse resultado aí da obra completa da Henriqueta. Saudar
a Maria, há muito tempo, né, Maria, que a gente não se encontra, faz um bom tempo, né? E queria saudar, e saudando a Maria, aos parentes, familiares da Henriqueta, que estão nos ouvindo, o André Carvalho, né? Então, é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês. A ideia é de falar um pouquinho do desafio, do trabalho que foi organizar a obra da Henriqueta Lisboa e chamar atenção para alguns pontos da personalidade intelectual da Henriqueta. Então, eu vou fazer uma exposição assim mais livre, né? E a Conceição me avisa aí, Conceição, se o tempo estiver acabando, uns 5 minutos, me avise, por gentileza, para que eu não extrapole o tempo que me foi dado, né? Ok, será avisado. Então, os começos, né? O começo da organização da obra completa da Henriqueta. Os começos são múltiplos e inumeráveis, já dizia o filósofo Foucault. A gente não sabe exatamente quando começou a organização da obra completa da Henriqueta Lisboa. Talvez lá ela, menininha, lendo poesia com a professora na escola, quando ela começou a pegar os primeiros livros de poesia, tinha a biblioteca do pai, e organizar o arquivo dela, o arquivo pessoal. Tornar-se escritor, escritora, implica arquivar, né? Arquivar, construir um arquivo, né? E a Henriqueta, eu falo isso em textos, a Henriqueta, como os mineiros de maneira geral, era atacada por uma compulsão arquivística, né? O arquivar, né? E a gente vê isso no arquivo dela. O arquivo dela foi o arquivo que propiciou o início do acervo de escritores mineiros. Foi exatamente com a doação do arquivo da Henriqueta que o acervo se iniciou, né, enquanto um órgão da Faculdade de Letras e da UFMG, e a gente tem que sinalizar isso, né, essa importância da chegada do arquivo da escritora para a universidade. Isso é um movimento que a gente observa de maneira geral, né? Na nossa área, né? A questão dos centros de documentação de memória para pesquisa, isso é muito importante. Então, as próprias universidades começaram a investir, a criar centros de documentação e pesquisa na nossa área, né? O trabalho no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, recebendo o acervo do Mário de Andrade, de outros escritores, Guimarães Rosa, Graciliano, etc., né? Depois o acervo na Unicamp, né? O acervo do Murilo Mendes, né? Na Federal de Juiz de Fora. E, em 89, o arquivo da Henriqueta Lisboa é o ponto de partida para esse trabalho, esse work in progress, né? Esse trabalho infinito, né? Que é o trabalho com arquivo que está na UFMG. Então, os começos são múltiplos e inumeráveis. A gente não sabe precisar exatamente quando começou, né? Mas, historicamente, a gente dá umas sinalizações de quando começou. Então, eu queria falar um pouquinho desse começo da organização. E aí eu preciso ressaltar muito o papel de liderança da Abigail, uma pessoa generosíssima, né, encantadora, era uma arconte do arquivo da Henriqueta, assim, uma guardiã zelosa, que imaginava, sonhava com uma série de possibilidades do arquivo da Henriqueta, da obra dela, e que, em certa medida, a Peirópolis, com a Renata e o André, estão tornando isso algo concreto, né? Para nós hoje, né? Então, a liderança da Abigail foi importante. E começou, para mim, na minha experiência pessoal, em 2000, mais ou menos, quando, em conversas com a Abigail, no acervo de escritores mineiros,
ela nos convidou, a mim, a professora Maria Neida Vitor Farias, para organizar a poesia traduzida da Henriqueta. Então, foi o primeiro momento assim, de investir na pesquisa no arquivo da Henriqueta Lisboa, né? E já quando organizava esse trabalho, né, a poesia traduzida, né, nós fomos percebendo, né, como a personalidade intelectual da Henriqueta era múltipla, né? Olha, ela é poeta, ela é ensaísta, ela é tradutora, né? Ela faz crítica literária, fez crítica literária, teoria da literatura, né? Ela é professora, pesquisadora, né? No contexto dela, no tempo dela, como ela procurava ficar atualizada, né? Então, e além disso, como tradutora, ela exerceu um papel importantíssimo de mediação cultural, conversando com outros escritores e escritores, né, da América Latina, sobretudo do Cone Sul, mas com Jorge Guilhem na Espanha, né? Então ela criou uma rede, né, de escritoras, né, no Cone Sul, e que muito perto a Gabriela Mistral, a Henriqueta Lisboa, mas ela conversou com Juana de Ibarburu no Uruguai através de correspondência, com escritoras argentinas. Então, a Henriqueta já estava ali no meados do século passado, fazendo um trabalho importantíssimo de mediação cultural, construindo essa rede, né, de escritoras, né, da América Latina. Então, ela era uma visionária, ela estava vendo coisas, né, que escapavam para muita gente. Hoje, no contexto do nosso tempo, é que a gente consegue olhar e ver, olha o que ela estava fazendo, né, enquanto mediadora cultural, né, enquanto tradutora. Então, ao organizar esse volume com a poesia traduzida, né, nós fomos percebendo, por exemplo, que a obra crítica da Henriqueta, como ela é importante, né? Os livros que ela escreveu, a conferência sobre Alfonso Guimarães nos anos 40, Convívio Poético, Vigília Poética, Vivência Poética, né? E nesses livros havia ensaios sobre Gabriela Mistral, Ungaretti, Dante, sobre Guilhem, né? Então, a gente percebeu uma lacuna séria, que não havia essas obras da parte de prosa ensaística de Henriqueta, de crítica e de teoria, elas não eram conhecidas, né, pelo público de maneira geral, os estudantes, os nossos orientantes de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, a dificuldade de acesso, porque só tinha a primeira edição, feita em editoras locais, então, esgotadas, a obra não circulava. Então, a gente, nesse momento, aí, em 2001, organizarmos esse volume, nós fomos percebendo a importância de se ter uma obra completa, né, da Henriqueta Lisboa, que pudesse mostrar esse perfil, né, da Henriqueta, perfil intelectual, com muitas facetas, né? Com muitas facetas. Eu costumo dizer que a Henriqueta ela faz parte de um grupo de escritores, né, do mundo da modernidade, chamado de escritores críticos, né, como Pound, Eliot, né? A gente só tem homem, né? Pound, a gente fala Pound, Eliot, Haroldo de Campos entre nós, Otávio Paz, os franceses. Mas e as mulheres? As mulheres escritores críticas? Precisamos falar das mulheres escritores críticas, dar visibilidade a elas. E a Henriqueta é uma escritora crítica.
Você não escolheu o Hugo Ponte. O Ponte com a foto ou com o H. Entendeu? Tá, obrigado. Se você quiser, você fecha a janela do Google aí, abre de novo, aí ele vai perguntar. Por favor, senhor Hugo Ponte, o senhor poderia desligar o seu microfone? Então, aqui é. Por favor, Hugo Ponte, o senhor poderia desligar o seu microfone? Já desligou, o Hugo já desligou. Então, ok, continuemos. Então, nós precisamos olhar para as escritoras críticas, né? Com o trabalho, com a importância delas. Né? Então, depois disso, né? Isso foi em 2001, saiu a edição do trabalho de organização, né, em coautoria, feito por mim e pelo professor Wander Melo Miranda. Abigail, o professor Wander, à época, estava na direção da editora UFMG, e uma das possibilidades é que essa edição pudesse sair também pela editora UFMG. Ela nos convidou para organizar a edição da obra completa da Henriqueta, né? Isso por volta de 2003, mais ou menos. Né? Fizemos reuniões e a Abigail imediatamente contratou serviço de digitação para passar tudo da Henriqueta para o computador, porque não tinha em computador, né? Passar para computador. Né? Então, foi feito todo um trabalho de digitação dos livros da Henriqueta, de poesia, e aí já fomos trabalhando, confrontando os livros, né? A edição impressa com a digitação, fazendo revisão. E esse trabalho durou em torno de 2 anos, mais ou menos, 2003, 2004, e então nós chegamos a fazer reuniões pensando em publicar a obra completa pela Aguilar, que é uma edição que canoniza os escritores. Chegamos, a Abigail, eu e a Lucila fazemos reuniões na Secretaria de Cultura do Estado, com a secretária de Cultura, para conversar sobre possíveis patrocínios, etc., mas, infelizmente, a Abigail adoeceu, né? Talvez 2004, por aí, adoeceu, e aí os trabalhos foram suspensos. Né? Wander e eu, com o trabalho, isso é importante dizer, a ajuda dos funcionários técnicos administrativos do acervo, dos bolsistas, de toda a equipe. Nós estávamos já envolvidos, fazendo já a revisão da parte de poesia, etc. A Abigail adoeceu, os trabalhos foram interrompidos e ela veio a falecer em 2006. Muita coisa vai ficando no computador hoje, né? E que a gente, às vezes, vão ser fios soltos das pesquisas que a gente precisa dar visibilidade através de publicação. Então, se passaram de 2004 até 2018, né? Se passaram 12 anos, né? Quando 14 anos, né? E foi quando recebemos a mensagem da Renata, do André, nos convidando, nos convocando para levar adiante o trabalho de publicação da obra completa da Henriqueta. Aí nós tivemos, de 2018 a 2019, retomamos todo o trabalho, fizemos toda a revisão da obra, confrontamos com os textos impressos, enfim, todo o trabalho de preparação dos originais, do material para a edição da obra completa da Henriqueta. Né? Professor Reinaldo, a seu pedido, então estou te avisando que são mais 5 minutos. Pois é. Enfim, né, nós finalizamos em 2019, encaminhamos para Peirópolis o trabalho, né, os arquivos, etc. Né? Houve pesquisa no acervo, pesquisa iconográfica,
muito trabalho. Olha, esse trabalho da edição da obra completa é um trabalho coletivo, é um trabalho imenso de grupo, coletivo, né? Não é um trabalho só da gente, né? Então, a gente pensa em toda a equipe do acervo de escritores mineiros, nos colegas pesquisadores que ajudaram, os funcionários, bolsistas, né, de iniciação científica, mestrandos e doutorandos, alguns envolvidos estudando a obra da Henriqueta. E depois o trabalho aí fundamental da editora Peirópolis, aí vieram as edições, as decisões editoriais, né, que são importantes e sobre as quais a Renata pode falar com mais propriedade, por exemplo, de incorporar a poesia traduzida, né, o volume da poesia traduzida, enfim, e o trabalho do projeto gráfico, que ficou belíssimo, projeto gráfico, de publicar a obra em diferentes mídias e suportes, né? Hoje, com essa possibilidade do e-book, isso assim, é importantíssimo. Então, aí veio a etapa do trabalho da Peirópolis, né? Com muita competência, com muita criatividade, e que era para sair até em final de 2019, meados de 2019, saiu em final de 2019, início de 2020, né, Renata? Foi o lançamento desse trabalho. O que a gente espera com isso, né? Eu diria para vocês que a obra da Henriqueta, a importância do papel da Henriqueta, da sua obra, da sua atividade intelectual para a literatura brasileira, para a cultura brasileira, de modo geral, ainda está por ser feita. Ainda está por ser feita. E essa possibilidade aumentou muito com a obra completa da Henriqueta, né? A expectativa, né, é que a Henriqueta possa ser lida, não só no Brasil, na América Latina, e quiçá no mundo, né, porque realmente ela é uma escritora de altíssimo nível, com a poesia muito própria, com uma dicção muito, muito pessoal dela. Henriqueta tinha uma personalidade artística, intelectual, de poeta, importantíssima, que a gente vai ver nas traduções. Ela conversava com Eduardo Bizarro, com Mário de Andrade, etc., mas ela tinha os pontos de vista dela, a personalidade dela, e ela se respeitava muito, né? Respeitando também a conversa, o diálogo com os outros, né? Mas ela tinha uma personalidade muito própria. E ela que disse lá no depoimento dela, que procurou fazer do silêncio da sombra, com toda a descrição dela, né? Ela era discretíssima, né? Eu não a conheci pessoalmente, infelizmente, né? Mas pelo que a gente leu, estudou, viu, né? Mas fazendo do silêncio e da sombra sua morada. Aqui em Belo Horizonte, entre as montanhas de Minas, Henriqueta conversou com o mundo, com tradições literárias várias, né? E ela trouxe para a literatura mineira e brasileira o mundo. É uma escritora cosmopolita, mas ao trazer o mundo, o cosmopolita para a sua obra, né, o mundo para a sua obra, ela fez a partir de uma diferença, né, da diferença da sua personalidade, da literatura mineira e brasileira, né? Então, é um cosmopolita absorvido a partir de um olhar marcado pela diferença do local, do seu lugar, como escritora mineira, brasileira. É assim que ela viu o mundo e construiu sua obra. Então, que a publicação da obra completa da Henriqueta possa inspirar muitos leitores e muitos trabalhos e muita pesquisa para que a Henriqueta venha a ser efetivamente apreciada e avaliada dentro da importância que eu pessoalmente reputo, é enorme dela para a literatura e para a cultura brasileira, não só daqui da nossa região,
latino-americana, pelo diálogo que ela fez com a literatura do mundo, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Reinaldo. Bem, como não poderia deixar de ser, Henriqueta Lisboa é patrona de cadeira em vários sodalistas brasileiros, especialmente mineiros, na área de letras. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra um dos afiliados de Henriqueta Lisboa, justamente na Academia Sul-Mineira de Letras, Artes, Cultura e Ciências, o ocupante da cadeira número 3, o poeta, professor e pesquisador Hugo Pontes. Hugo é licenciado em Letras, com especialização em Literatura Brasileira, tendo atuado como professor durante 50 anos. Com relação às suas atividades literárias, o poeta Hugo registra trabalhos relacionados com a poesia em geral e com o poema visual em particular, sendo também um exímio ensaísta. Quanto à pesquisa, ele tem se dedicado à história de Minas como um todo, mas especialmente à história de Poços de Caldas. Dentre as 30 obras publicadas por Hugo Pontes, incluindo aí os livros solo e as antologias, consta também que ele é afiliado, ou por causa, né, de tanta obra, ele é afiliado à União Brasileira de Escritores de São Paulo. Então, com a palavra, o nosso Hugo. Por favor, Hugo. Hugo, liga o microfone. Está desligado. Novamente, ok? A nossa próxima convidada é também afiliada de Henriqueta Lisboa na Academia dos Professores Escritores do Sul de Minas Gerais, ocupa a cadeira número 1 e é a professora doutora Mariana de Carvalho. Mariana Aparecida de Carvalho, ela é licenciada em Letras, ou melhor, em Língua Portuguesa, bacharel em Estudos Literários, mestre em Estudos de Linguagem, tudo isso pela Universidade Federal de Ouro Preto, e também doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Além de atuar como professora, Mariana atualmente preside a Academia dos Professores Escritores do Sul de Minas Gerais, a APRESMIG. Como pesquisadora, a doutora Mariana vem desenvolvendo trabalhos sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, principalmente sobre a literatura angolana. Com a palavra, Mariana de Carvalho. Bom, boa noite. É uma honra, né, estar com vocês aqui nesse momento tão especial. Eu agradeço muito pelo convite. E, enquanto professora, né, eu gostaria de trazer nessa noite um pouco da Henriqueta professora, né? E no terceiro volume da obra completa, né, organizada tão lindamente pelos professores Reinaldo e Wander, na nota dos organizadores a gente tem uma afirmação de que o fato, né, de a Henriqueta ter sido, né, para além de poeta, tradutora, né, de ensaísta e escritora de crítica literária, né, o fato, então, de ser professora, isso contribuiu
de alguma maneira, ou em todas as maneiras possíveis, a produção crítica e ensaísta da Henriqueta. E eu aqui em mãos, então, do terceiro volume, né, da obra completa, que é destinada à prosa da Henriqueta, eu gostaria de ler alguns trechos de um ensaio intitulado Formação do Poeta, que foi publicado originalmente no livro Vigília Poética de 1968. Então, eu lerei apenas alguns trechos, né, devido ao tempo. Já fica o convite também para que todos possam ter acesso a essa obra, lendo esse ensaio na íntegra, que é muito interessante, porque fala da formação do poeta a partir da visão da Henriqueta, e não só, né, esse ensaio, como todos os outros que compõem esse volume, e os volumes também de poesia e poesia traduzida, né, que é uma edição muito rica para quem é leitor de Henriqueta. Então, eu passo a leitura. Formação do poeta. Como se forma o poeta? O assunto é complexo. Tentei esquematizá-lo, organizando uma série de preliminares. Talvez possa explicar tal processo em sentido progressivo. Há uma ordem natural, porém não implacável, para o segmento das coordenadas. Elas funcionam gradativa ou simultaneamente, desta maneira. Número 1. O poeta nasce com uma especial intuição. Trata-se de um axioma irreversível, consagrado tanto pela sabedoria popular como pelos mais célebres filósofos desde Platão. Número 2. O poeta alimenta-se de sensibilidade. A percepção do mistério ou da sensação exterior que provoca a inspiração primeira. Segue-se uma ressonância de ordem íntima. Número 3. O poeta caminha pela imaginação. A faculdade construtiva supõe algo que os sentidos hajam aprendido por sugestão de experiências anteriores. Número 4. O poeta domina o sentimento. É óbvio que o sentimento precede com grande potencial afetivo a esse domínio. Número 5. O poeta aperfeiçoa-se com artesanato. Tomemos o termo na acepção de experiência, ponto de partida para a técnica. Número 6. O poeta joga com a inteligência. Ousaria dizer sorrateiramente. Sim, em matéria de arte, a inteligência é aproveitável na medida em que se abstém de uma participação imediata, mantendo-se na quantidade de colaboradora, pronta a marginalizar-se em benefício das manifestações instintivas. Número 7. O poeta enriquece com a cultura, ainda que seja para rebelar-se contra ela, o que acontece em fases de transição. O artista não dispensa a cultura, no que ela possui de universal, conhecimento, tradição e experiência. Número 8. O poeta atinge a maturidade através de uma peculiar concepção de vida, que às vezes se antecipa ao andamento do tempo. São esses, creio, os principais estágios da formação do poeta, embora sensibilidade, imaginação, sentimento e inteligência sejam dons espontâneos e gratuitos. Nem por isso deixam de ser passíveis de influências diretrizes. Porém, o mais importante, a intuição, é de ordem ingênua, pertence puramente à natureza, núcleo pólen criador, elemento selvagem sem o qual a arte não se renovaria de indivíduo para indivíduo. Impõe-se, contudo, para que ele subsista, a cooperação dos outros elementos. Lembre-se a antiga parábola. As sementes não medram ao longo das estradas, nem entre urzes ou pedregulhos, mas na boa terra, e dão fruto pela paciência. É isso. Boa noite. Obrigada, Mariana. Tendo em vista que o nosso tempo está praticamente se esgotando, eu quero agradecer a presença de todos e chamar aqui a nossa afilhada da Henriqueta na FESMIL, Guiomar Paiva. Peço a Guiomar que, então, nos leia alguma coisa da Henriqueta. Por favor, Guiomar, você que vai fechar a nossa reunião com chave de ouro. Tá bom, obrigada, muito contente de estar aqui.
Eu tomei nota de muitas coisas, mas eu vou falar principalmente o que ela definiu como literatura infantil. Essa pessoa maravilhosa, que eu estou apaixonada pela minha patrona, e Afonso Romano de Santana descreveu com 2 linhas sobre Henriqueta, que ele sempre a via saindo de uma livraria em Belo Horizonte, caminhando pela rua. Ele escreveu: ela passava como uma brisa, como um anjo tímido. Ela passava por nós com o rumor branco de sua poesia. Ela mesma diz em seus versos: eu nasci para um destino manso, de coisas suaves, silenciosas, imprecisas. Amo em silêncio como as monjas, da penumbra como os que amam sem esperança. Eu debrucei esses dias agora, com todas as intempéries que a Dora e a Conceição sabe, o pessoal todo do meu grupo de AFESMIL, mas eu separei coisas que eu achei muito interessantes para repartir com vocês. Ela falou com muita propriedade sobre a literatura infantil, que ela disse o seguinte, é o texto dela mesma: fala-se em poesia infantil, porém não há poesia com destinatário. Assim como não há céu especial para crianças, tempestades especiais, mares, florestas para cada classe de seres humanos. Fogo, terra, água e ar. Diferentes para cada criatura. Ciência diferente e Deus diferente. Então, ela mesma coloca a criança como uma pessoa que sabe escolher uma literatura que cair nas suas mãos, e ela vai deixar de comer a merenda, de brincar no recreio,